Vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar de sensibilidade 2. É, Vamos falar de sistema visual, sistema coclear e sistema vestibular. Então, certamente a visão é a modalidade sensitiva em que o homem ele é mais dependente dessa modalidade em comparação às outras modalidades sensitivas. A visão, ela começa com a formação de uma imagem na retina. Então, a retina é a parte visual em que a gente vai encontrar as células fotorreceptoras. Então, é na retina que a gente vai encontrar essas células fotorreceptoras que vão codificar essas informações visuais e vão enviar aos neurônios que se projetam ao encéfalo através do nervo óptico. Então, é a retina que vai transformar esse estímulo visual em atividade elétrica, que por sua vez vai ser direcionada ao sistema nervoso central. Então, só lembrando que a retina, a gente divide a retina em uma retina temporal, né, que está correlacionado aqui com o lobo temporal, e uma retina nasal, que tem correlação aqui com a parte nasal, né? A gente pode dividir também cada globo ocular numa parte direita, que é a retina nasal, ou numa parte esquerda, que é a retina temporal. Sendo que o campo visual que é percebido por essas retinas é um campo visual que é trocado, então a retina nasal vai enxergar o campo visual que está mais do lado temporal, né? Então o campo visual, a retina da direita vai enxergar o campo visual da esquerda. E assim como a retina temporal enxerga o campo visual mais nasal. Então, as fibras do nervo óptico, elas passam por uma hemidecussação, né? Somente as fibras da retina nasal. Então, somente as fibras da retina nasal são as fibras que vão decussar para formar o quiasma óptico. Então, a retina nasal é a parte as fibras que formam a retina nasal é a parte que decussa para formar o quiasma óptico. Se vocês observarem o trato óptico, então a gente tem nervo óptico, quiasma óptico e trato óptico. Se a gente dividir aqui o bulbo ocular em uma parte esquerda e uma parte direita, cada bulbo ocular em uma parte esquerda e uma parte direita, tá certo? A gente percebe que o trato óptico ele é formado pela parte homônima da retina, quer dizer que o trato óptico esquerdo é formado pela retina esquerda de cada bulbo ocular, tá certo? Então, o trato óptico esquerdo é formado pelas partes da retina esquerda de cada bulbo ocular. E a parte da retina que tem suas fibras cruzadas é a retina nasal. Vai cruzar no quiasma óptico e vai se projetar para o corpo geniculado lateral, que se localiza no pulvinar do tálamo. Tá certo? Os neurônios do corpo geniculado lateral, por sua vez, vão se projetar até o córtex visual primário, que é o córtex que está nos lábios da fissura calcarina. Então, o córtex visual primário é aquela área cortical que está fissura calcarina, que é a área propriamente dita da percepção visual.
Então a gente percebe que a visão ela também tem um relé talâmico, acaba passando pelo tálamo, né, através do corpo geniculado lateral. Então o olho ele é uma estrutura, o bulbo ocular, ele é uma estrutura esférica, tá certo? E perto do seu polo posterior vai emergir o nervo óptico. Então, o nervo óptico, a gente vai ver que nada mais é do que as fibras da retina que vão convergir para a papila, tá certo? A papila é uma área da retina em que o nervo óptico ele sai do bulbo ocular e a veia e a artéria central da retina, elas emergem para irrigar a retina. Então, a retina, a gente tem a papila, que é onde vai convergir o nervo óptico e sair os vasos, e a gente tem uma área especializada da retina, que é a área onde a visão ela é mais nítida, tá certo? A gente vai ver por que que essa área é a área onde a visão é mais nítida. A gente chama de mácula lútea ou mácula densa. Então, a gente tem essa área na retina que é a mácula. Geralmente, a imagem ela é fixada na mácula, devido ela ser a parte da retina onde a visão é mais nítida. E a visão periférica à retina, geralmente é uma visão mais borrada. Então, existe essa área da mácula, que por sua vez a imagem vai ser convergida para essa mácula, e existe a papila, que é onde vai convergir o nervo óptico e vai sair os vasos. Então, o bulbo ocular ele tem três camadas, né? Tem a esclera, que é a mais externa, tem uma intermediária, que é a coroide, e tem uma mais interna, que é a retina propriamente dita. Então, o olho tem uma parte transparente por onde vai penetrar a imagem, né, que é a córnea, que é uma extensão aqui da esclera. Tem a íris, que é essa parte que vai dilatar ou vai se contrair, que é a pupila. Então, a luz passa pela córnea, passa pela pupila, e o cristalino é a lente que, por sua vez, vai convergir essa imagem para a mácula densa, tá certo? Existe uma parte líquida, né, que é o humor ou corpo vítreo, que está atrás do cristalino. Geralmente existe ativação simpática, né, do sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpática, para ocorrer a focalização da imagem. Então, em objetos que estão mais distantes, né, através do sistema nervoso simpático, esse cristalino ele se adelga, torna-se mais fino, né, fazendo com que a imagem seja convergida para a mácula. Já em lesões próximos, devido à ativação do sistema nervoso parasimpático, que acaba deixando o cristalino mais gordinho, né? Então, essa luz acaba também sendo convergida para a mácula. Então, no processo de focalização dessa imagem, seja para objetos distantes ou perto, né, existe ativação do sistema nervoso autônomo. Então, isso é feito de maneira automática. A parte onde a gente vai formar a imagem é a retina, tá certo? A retina tem um epitélio pigmentar, que é a camada mais externa da retina, tá certo? E na camada mais profunda da retina é onde a gente vai encontrar essas células fotorreceptoras, tá certo? Então, olhando aqui esse globo ocular, né, a luz atravessando aqui,
a gente destaca aqui parte da retina e joga para cá, a gente percebe que as células fotossensíveis, elas estão na profundidade da retina. Então, estão na profundidade da retina. E a gente tem dois tipos de células fotorreceptoras, né? A gente tem os cones, tá certo? Que tem esse nome devido a esse formato cônico, que é uma célula especializada para ambientes de baixa luminosidade. Então, tem sua função de formar a imagem em preto e branco. Já os cones são células fotorreceptoras especializadas para ambiente com muita luz, cuja sua função é principalmente a visão colorida, tá certo? Então a gente tem na camada mais interna da retina esse grupamento de células, tá certo? Que são as células que vão transformar essa luz em atividade elétrica, tá certo? Na área da mácula, aquela área lá de visão mais nítida, a gente só encontra na retina esses cones que são células especializadas para a visão colorida, a visão em ambientes com muita luz. Depois a gente encontra na retina um segundo grupo de neurônios, que são os neurônios bipolares. Os neurônios bipolares, a função dele é, de certa forma, conectar com o terceiro grupamento de células, que são as células ganglionares. E das células ganglionares vão sair seus prolongamentos, né, que é o axônio, e esses prolongamentos vão se juntar para formar o nervo óptico. Então, o nervo óptico nada mais é do que o agrupamento de feixes, né, de axônios dessas células ganglionares. Então, de maneira anatômica, para a anatomia, a gente identifica essas três camadas na retina. Obviamente, na histologia vai falar que são 10 camadas na retina, mas o importante para a gente aqui na anatomia é identificar essas três camadas. A camada mais interna de fotorreceptores, a segunda camada, que é o primeiro neurônio sensitivo, né, que é o neurônio bipolar, e essa terceira camada mais externa, que são as das células ganglionares, que vão formar o nervo óptico. Muitas vezes, esse neurônio bipolar ele pode conectar várias células fotorreceptoras a um único neurônio ganglionar, tá certo? Ou ele pode fazer conexão de um para um, né, em que um único receptor, célula fotorreceptora vai gerar um único sinal que vai ser passado para esse neurônio, que por sua vez vai gerar um único sinal para essa célula ganglionar. Isso acontece na mácula. Então, as células da mácula, cada cone tem uma conexão única com um único neurônio bipolar e, por sua vez, com um único neurônio ganglionar, o que torna essa visão muito mais específica. Então, por isso que lá ela é uma visão muito mais nítida. Na área periférica da retina, que não é a mácula, a gente pode ter vários fotorreceptores, principalmente os cones. Então, os cones são as células mais frequentes da retina, né? A proporção é de 20 cones para de 20 bastão. Então, os bastões são as células mais frequentes da retina. A proporção é de 20 bastão para um cone. Só que eles são frequentes na retina periférica, na retina que não se encontra na mácula. Porque a imagem é pouco nítida lá, porque às vezes vários cones têm uma única conexão com o neurônio bipolar. Então, o sinal chega ao neurônio bipolar e ao ganglionar, mas o sinal ele é pouco específico porque ele pode surgir desse ou desse ou desse, né? E isso não dá tanta especificidade à formação da imagem.
Então, é importante para a gente essa disposição desses neurônios. Então, existem na profundidade as células receptoras, depois o primeiro neurônio sensitivo da visão, que é o neurônio bipolar, e o segundo neurônio são as células ganglionares, tá certo? Essas células ganglionares que vão formar o nervo óptico. Então, se a gente perceber o caminho da luz, ele é contrário ao caminho do sinal da atividade neuronal. Então, a luz entra na profundidade da retina e o sinal gerado é contrário ao sentido da luz, né? E as células ganglionares vão formar o nervo óptico que vai convergir aqui para a papila. Só lembrando que eu vou aceitando à medida que eu for passando o slide. Então, um aumento maior da retina, a gente consegue ver essas células fotorreceptoras, que são os bastões e os cones, tá certo? Que vão fazer ligação com esse segundo neurônio, com esse primeiro neurônio sensitivo e depois com o segundo neurônio, que é a célula ganglionar. Obviamente, existe outros grupamentos de células e interneurônios, né? Aqui a gente tem a célula horizontal e a célula amácrina, né, que vão fazer interconexões tanto com os fotorreceptores, assim como com os neurônios ganglionares. Então, os bastonetes, eles predominam na parte periférica da retina e os cones vão predominar na mácula, tá certo? Os neurônios de primeira ordem são esses neurônios bipolares ou célula bipolar. Já os neurônios de segunda ordem é a célula ganglionar, que por sua vez é ela que vai formar o nervo óptico. Existem interneurônios, né, que são as células horizontais, e amácrinas que vão modular essa transmissão. A gente já falou que a via visual no quiasma óptico, a parte da retina nasal, ela vai cruzar, né, vai decussar para formar o trato óptico contralateral. Então, ela vai decussar para compor o trato óptico contralateral. Então, o trato óptico tem axônios que vão carregar informações da metade contralateral do campo visual. O que eu quero falar é que devido a essa decussação, né, esses axônios, de um lado vai ter informações de ambos os olhos. Igual eu falei, existe o trato óptico esquerdo, ele é formado pela parte homônima de esquerda de cada bulbo ocular esquerdo, assim como o trato óptico direito é formado pela parte homônima de direita de cada bulbo ocular, né? Então, o trato óptico ele tem informações de ambos os olhos. Só para reforçar de novo, igual eu falei, a retina nasal, né, e a retina temporal. Retina nasal que está em correlação com a parte nasal e a retina temporal está em correlação com a parte temporal. Então, a retina temporal ela vai formar o campo visual que está na parte nasal, e a retina nasal vai formar o campo visual que está na parte temporal. Então, é trocado, né? Então, a imagem que se forma à esquerda, ela vai ser projetada no lado direito do bulbo ocular, tá certo? Formando o campo visual. Então, a gente tem um campo visual que é mais ou menos 180 graus, não chega a 180 graus, tá certo?
em que quando a gente fixa a imagem, existe um ponto de fixação, e quando a gente fixa, esse ponto de fixação sempre vai ser convergido para a mácula. E o resto da visão que a gente percebe é uma visão menos nítida, um pouco mais borrada, mas a gente consegue perceber, formar imagem no restante do campo visual. Então, o que é o campo visual? É todo o campo que a gente consegue enxergar com a visão fixada em um ponto. Isso a gente chama de campo visual. Então, as fibras do trato óptico vão terminar no corpo geniculado lateral, tá certo? Corpo geniculado lateral. Obviamente, existe algumas outras conexões que a gente já viu, que o corpo geniculado lateral se conecta com o colículo superior e a área pré-tectal, né? E a gente viu essas conexões, e no colículo superior vai formar aquele trato teto espinhal, né, que é o trato reflexo, que quando a gente percebe um estímulo luminoso, e a gente tem um reflexo com a tendência de olhar para a luz. Mas a via final é o corpo geniculado lateral, que está no tálamo, tá certo? E no corpo geniculado lateral é que a gente vai encontrar esses neurônios da terceira ordem. Então, o corpo celular desses neurônios está no corpo geniculado lateral, e do corpo geniculado lateral vai sair as fibras que vão formar as radiações ópticas. Então, essas fibras vão sair do corpo geniculado, umas mais retas, e vão se dirigir para a fissura calcarina. E existe uma alça que tende a ir mais para o polo temporal, uma alça que tende a ir mais anterior, tá certo? E essa alça que vai anterior e se volta, a gente dá um nome específico de alça de Maia. Então, essa alça que vai anterior e depois volta é a alça de Maia. Então, essas fibras se dirigem e vão formar as radiações ópticas, né, que vão se dirigir para a fissura calcarina, que na fissura calcarina é a área primária da visão, ou área 17 de Brodmann, que está nos lábios da fissura calcarina. Existem outras áreas que são áreas de associação, tá certo? Áreas de associação visual, mas a imagem primariamente ela é formada nessa área 17, mas existem as outras áreas de associação visual, que é a área 18 e 19. Como eu falei, essas radiações ópticas elas vão surgir do corpo geniculado lateral, que está no pulvinar do tálamo. Essa alça que vai um pouco mais anterior para o polo temporal, a gente dá um nome de alça de Maia, tá certo? Todas elas vão em direção à fissura calcarina, e que é o córtex visual primário. Então, a fissura calcarina, ela surge na parte do istmo do giro do cíngulo, tem essa direção posterior, se dirigindo até o polo occipital. É uma fissura 100% contínua. E é nos lábios dessa fissura, tanto do lábio superior e inferior, que a gente tem o córtex visual primário. Falar de correlação clínica. Então,
se chegar algum paciente para gente que tenha uma cegueira monocular ou uma amaurose em um único olho, tá certo? A gente consegue imaginar que essa lesão provavelmente ou está na retina, né, uma lesão completa da retina, ou é uma lesão que está no nervo óptico. Então, se a gente pegar o olho aqui e o campo visual de cada olho, a gente dividir no lado esquerdo e no lado direito, né, a gente consegue identificar essas alterações no campo visual, tá certo? Se houver a amaurose completa, tá certo? Então, o campo visual de um olho está totalmente escuro, tá certo? Então, essa lesão ou ela está em toda a retina, tá certo? Ou ela está no nervo óptico. Ou é um problema do olho ou é um problema do nervo óptico. Se houver uma lesão no quiasma óptico, então lembra que o quiasma óptico, as fibras nasais elas cruzam no quiasma óptico. Então, se houver uma lesão no quiasma óptico, vai pegar as fibras que cruzam. Então, as fibras que cruzam são as retinas nasais. Então, as retinas nasais não vão estar funcionantes, tá certo? E por sua vez, as retinas nasais, elas formam a imagem do lado temporal. Então, o que vai aparecer preto é a parte temporal do campo visual. Então, a parte temporal do campo visual vai estar escura, tá certo? A gente chama isso de uma hemianopsia, que pegou metade do campo visual, é hemianopsia bitemporal, porque o campo visual temporal está escuro, a gente não consegue, não enxerga no campo visual temporal. Então ele tem essa visão em túnel, que a gente chama, devido a uma hemianopsia bitemporal. Então, tumores da hipófise, quando eles crescem, eles comprimem exatamente o quiasma óptico, aqui de baixo para cima. Os pacientes que chegam para a gente geralmente já têm essa hemianopsia bitemporal, essa visão em túnel. Quando a lesão ela é no trato óptico, tá certo? Então, como eu falei, o trato óptico esquerdo, né, ele vai ser composto pela retina do olho, a hemiretina do olho esquerdo de cada bulbo ocular, tá certo? Então, se tem uma lesão no trato óptico esquerdo, a gente não vai enxergar da parte esquerda da retina, então a retina temporal aqui não vai enxergar, no caso vai ficar escuro o campo visual nasal e a retina nasal desse olho aqui não vai enxergar, o que vai ficar escuro o campo temporal. Então a gente vai ter uma hemianopsia homônima, tá certo? Se for o campo visual direito que está acometido, quer dizer que a lesão é à esquerda, tá certo? Porque a retina ela vê trocada. Então, se existe uma hemianopsia homônima direita, né? Quer dizer que a lesão é no trato óptico esquerdo. As hemianopsias, a lesão ou está no trato óptico ou está no corpo geniculado. Raramente ela se encontra nas radiações ópticas, porque uma lesão para pegar todas as radiações ópticas é muito raro. Então, se existe hemianopsia, a lesão está ou no trato óptico ou no corpo geniculado lateral. As lesões das radiações, elas costumam dar frequentemente uma quadrantopsia. Então, como pega essas fibras finais, então geralmente o paciente tem acometimento somente do quadrante, um quarto do campo visual, que são as quadrantopsias. Beleza, pessoal? Sistema visual, alguma dúvida?
Vamos falar agora de sistema coclear. Então, o oitavo nervo, a gente viu na aula de pares cranianos, que ele tem uma parte coclear e uma parte vestibular. A parte relacionada à audição é a parte coclear do oitavo nervo. Então, a audição é a capacidade de percepção de sons e avaliação de suas qualidades, como intensidade, localização e timbre. Então, o som ele é projetado, né, ele é captado pelo pavilhão auditivo, né, que forma a orelha externa, tá certo? Então, a orelha externa é o pavilhão auditivo, é o meato acústico externo e a membrana timpânica. Então, o som ele se dirige ele é convergido para a membrana timpânica, tá certo? Então, essa membrana timpânica é a parte que vai receber o som, por sua vez ela vai vibrar e vai transmitir essa vibração para os ossículos da orelha média. Então, na orelha média, a gente tem o estribo, o martelo e a bigorna, tá certo? Que são os ossículos da orelha média e eles vão funcionar como um amplificador do som. Então, o som que vai fazer com que essa membrana timpânica mova, né, trema, vibre, isso é amplificado por esses ossículos que, por sua vez, através do estribo, vai conectar com a orelha interna, né? Que a gente vai ter esse labirinto no interior do osso temporal. Então o som vai viajar e chegar até a membrana timpânica, né? Que ao vibrar vai ser amplificada esse som através desses ossículos, né? Do martelo, da bigorna e do estribo. O estribo, a base do estribo, ela é conectada na janela vestibular, tá certo? Existe uma janela vestibular aqui em que a base do estribo é conectada e por sua vez existe uma coluna de líquido, né, que vai distribuir essa vibração do estribo para essa coluna de líquido e essa coluna de líquido vai chegar em todas as localidades aqui da cóclea. Só para a gente ver a disposição dessa orelha ou ouvido interno, né? Ele se encontra aqui no interior do osso temporal, na parte petrosa do osso temporal. Então ele é formado tanto pela cóclea quanto pelos canais semicirculares, pelo utrículo e pelo sáculo. Então o som batendo na membrana timpânica é amplificado, que por sua vez, através da vibração do estribo na janela vestibular, esse som ele é transmitido através de uma coluna de líquido, né? E essa coluna de líquido vai percorrer toda a cóclea, né? Nas partes da cóclea, a gente vai ter vários órgãos de corte, tá certo? Então, os órgãos de corte são essas estruturas em que a gente encontra na cóclea. E na cóclea, nesse órgão de corte, a gente vai ter uma membrana tentória, ou uma membrana tectória, tá certo? E esse líquido aqui vai fazer vibrar essa membrana, tá certo? E essa membrana está conectada às células ciliadas, que são as células receptoras para o som. Então, essas células ciliadas são as células que vão captar, vão transformar essa vibração, né, em uma atividade elétrica, que por sua vez vai ser transmitido para o nervo coclear.
Então, vários órgãos de corte vai convergir para formar o nervo coclear. Em toda parte sensitiva sempre vai existir um gânglio antes, tá certo? Então, o deslocamento do estribo vai fazer esse deslocamento de líquido, né, na escala vestibular, na cóclea, e as células sensoriais do órgão de corte que está na cóclea tem estereocílios apicais. Então essa membrana vai vibrar e essa vibração é percebida por esses cílios, por essas células ciliadas, que por sua vez vai fazer essa vibração ser transformada em atividade elétrica e que vai percorrer aqui o nervo coclear. Então, cada órgão de corte, a gente vai ter um gânglio, tá certo? Que é o gânglio espiral. Então, cada órgão de corte vai ter um gânglio, que é o gânglio espiral. Essas fibras vão convergir de cada órgão de corte para formar o nervo coclear, que é uma divisão do oitavo nervo, do nervo vestíbulo coclear. Então, a inclinação desses estereocílios apicais vai resultar em mudança de condutividade da membrana dessas células sensoriais. Então, os sons são transformados em sinais nervosos. Então, as células sensoriais têm inervação pela divisão do coclear, do oitavo nervo craniano, né, que é o nervo vestíbulo coclear. Existe um gânglio, né, sempre, que é no caso da parte coclear é o gânglio espiral, né, e as projeções vão ser para os núcleos cocleares, que vai entrar no tronco cerebral ipsilateral, né, através do sulco bulbo pontino, a gente vai ver, mas sempre ipsilateral. Quer dizer que o sinal que sai do ouvido direito, ele entra no tronco pelo nervo vestíbulo coclear e entra no tronco pelo lado direito. Então, o oitavo nervo craniano, ele está localizado no sulco bulbo pontino, tá certo? Ele está junto com o sétimo nervo, mais medial aqui, formando o complexo sétimo oitavo e tem uma forte relação com o flóculo, né, do cerebelo. Então ele vai entrar no tronco cerebral, o oitavo nervo entra no tronco cerebral através do sulco bulbo pontino para fazer conexão com os núcleos cocleares, tá certo? Os núcleos cocleares são os neurônios de segunda ordem. Então os neurônios de primeira ordem são os neurônios que está localizado no gânglio espiral. Então, o gânglio espiral tem um ramo periférico que vai se conectar com aquelas células receptoras, tá certo? E tem um prolongamento central, que é o prolongamento central que vai formar a divisão coclear do oitavo nervo. E essa divisão vai entrar no tronco cerebral para fazer conexão com os núcleos cocleares, ventral e dorsal. E esses núcleos cocleares, eles se localizam aqui na altura do pedúnculo cerebelar inferior, tá certo? Aqui no recesso lateral do ventrículo, o quarto ventrículo, ao nível do pedúnculo cerebelar inferior, a gente vai encontrar esses núcleos cocleares, que são os neurônios de segunda ordem. Por sua vez, esses sinais que vão entrar aqui pelos núcleos cocleares, ventral e dorsal, parte dos sinais vão atravessar para o outro lado, tá certo? Vão atravessar para o outro lado e parte do sinal não atravessa e sobe, tá certo? Seu próximo destino
é o colículo inferior, tá certo? O colículo inferior é seu próximo destino desses núcleos cocleares. Então, parte das fibras cruzam e vão fazer conexão com o colículo inferior contralateral, e boa parte das fibras não cruzam e vão fazer conexão com o colículo inferior do mesmo lado. Então, a informação que entra por um lado, ela é transmitida para ambos os lados do tronco cerebral. E, por sua vez, do colículo inferior, através do braço do colículo inferior, né, ela chega até o corpo geniculado medial. Então, o corpo geniculado medial é uma estrutura que está no tálamo, no pulvinar do tálamo. Então, no pulvinar do tálamo, a gente encontra o corpo geniculado lateral, né, que é relacionado com a visão, e o corpo geniculado medial, que é relacionado com a audição. E do corpo geniculado medial vão sair as radiações talâmicas, que vão passar pela cápsula interna e vai chegar até o córtex auditivo primário, que é o giro de Herschel. Então, essa aqui é a via auditiva, tá certo? Então, se conecta com os núcleos cocleares, os ventrais e os dorsais, né? Essas fibras vão cruzar a linha média, né? Formando aqui o corpo trapezoide, vai contornar o complexo olivar superior, e boa parte das fibras não cruzam. Vão subir via leminisco lateral e vai se conectar até o colículo inferior, aqui no mesencéfalo. Por sua vez, essas fibras vão se conectar com o corpo geniculado medial no tálamo, e do tálamo vai passar para a área cortical, né, via radiações talâmicas, vai passar pela cápsula interna e vai chegar até o córtex auditivo primário, que é o giro temporal transverso anterior, ou giro de Herschel. A gente vai ver onde que está esse giro, certo? O que eu quero falar é que cada ouvido, tá certo? Ele informa a ambos os hemisférios cerebrais, tá certo? Então, uma informação auditiva que chega por um lado, ela é informada em ambos os lados do hemisfério cerebral. Então, se eu tiver lesão em um único lado, então se eu tiver uma lesão cortical no lado direito, por exemplo, isso não vai causar uma hipoacusia, ou melhor, uma abolição da audição em um ouvido, porque cada ouvido vai mandar informação para os dois lados do cérebro. Então, o lado que sobrou vai receber informação tanto do ouvido direito quanto do esquerdo. Então, se eu tiver uma lesão que acometa o córtex auditivo primário de um lado, tá certo? Isso não causa uma abolição completa da audição em nenhum dos ouvidos, tá certo? Porque o outro lado vai receber a informação dos dois ouvidos. E essas radiações auditivas, que são as radiações que vão sair do tálamo, vai passar pela cápsula interna e ela vai se dirigir para o córtex auditivo primário, que é o giro de Herschel, que é no lobo temporal, na área 41. Então, quando a gente abre aqui a fissura de Sylvius, ou sulco lateral, a gente vê aqueles giros temporais transversos, tá certo? Que a gente tem aqui no polo temporal. Aqui na parte temporal, né? Da fissura de Sylvius, a gente tem aqueles giros temporais. O primeiro giro temporal, o anterior, a gente dá um nome também de giro de Herschel. A área é o córtex auditivo primário. Existem também
uma organização tonotópica, tá certo? Então, cada área desse giro é responsável por um som, né, de frequências diferentes. Então, existe essa organização tonotópica do córtex auditivo primário. Existem outras áreas, como eu falei também, auditivas secundárias, que são áreas de associação. Principalmente a área 42 e a 22, que está próxima aqui, são áreas de organização mais complexa, que vai ter principalmente a função da interpretação da palavra. Quando a gente abre aqui a fissura de Sylvius, a gente vê a ínsula que está escondida, né? E existe aqueles giros que está aqui no plano temporal, tá certo? Que o primeiro giro é o giro temporal transverso anterior ou giro de Herschel, que é a área auditiva primária. Então, essa aqui é a via, né? A gente tem o gânglio espiral, é onde vai estar o corpo desse primeiro neurônio, vai se projetar com o ramo periférico para essas células receptoras, né? Que são as células ciliadas do órgão de corte, que vai mandar esse sinal para os núcleos cocleares, ventral e dorsal. Dos núcleos cocleares, ele vai ter dupla via, né? Uma via que vai subir via leminisco lateral e outra via que vai cruzar e também vai subir via leminisco lateral. E aí seu próximo destino é o colículo inferior, e do colículo inferior essa informação ela passa para o corpo geniculado medial e daí ela vai para o giro temporal transverso anterior, vai passar pela cápsula interna, que é o giro de Herschel, que é a área auditiva primária. Então, um estímulo que entrou por um lado, ele chega no hemisfério bilateral, tá certo? Então, se eu tiver uma lesão de uma dessa via, de um lado aqui do cérebro, isso não vai causar uma surdez, né, em um único ouvido, tá certo? Então, geralmente pode causar um pouco de perda auditiva, mas muito pouco, porque o outro hemisfério vai receber as informações das duas orelhas. Muitas vezes, como eu falei, o oitavo nervo ele forma o complexo sétimo oitavo, em que o oitavo nervo entra através do meato acústico interno, né? Entra aqui no temporal, então entra junto com o sétimo e o oitavo. Existem tumores que surgem desse oitavo nervo, que a gente chama de neurinoma ou chivanoma do acústico. São tumores que crescem aqui nessa localização e muitas vezes pode comprimir o sétimo nervo e causar paralisia facial. Ou muitas vezes eles crescem muito e acaba comprimindo o tronco cerebral, cerebelo. Então é um tumor benigno, né, que cresce aqui nessa região. Eles podem ser extracanalicular, né, eles podem se localizar somente intracraniano ou muitas vezes podem também se localizar intracanalicular. Então é o neurinoma do acústico, esse tipo de tumor, né? E quando a gente tem uma surdez em um único dos ouvidos, né? Então, provavelmente essa lesão ela é periférica. Então, se o paciente tem uma alteração completa da audição em um único ouvido, a gente tem uma lesão periférica. A lesão não é central, tá certo? Ou essa lesão está no nervo, ou possa ser que esteja também nos núcleos cocleares, mas eminentemente
ela é uma lesão periférica. Então, a lesão que causa surdez homolateral, né, é uma lesão periférica. A gente tem que investigar lesões no nervo craniano. Vamos falar do outro componente do oitavo nervo, que é o componente vestibular. Então, o sistema vestibular, ele é importante para o equilíbrio, tá certo? E vai também nos fornecer a posição da cabeça e dos olhos. Então, o sistema vestibular, ele é tanto importante para o equilíbrio, como também para a propriocepção da cabeça. Então, se a gente sabe qual que é a posição da nossa cabeça com os olhos fechados, essas informações elas são conferidas ao sistema nervoso central através do sistema vestibular, tá certo? Então, em movimentos linear da cabeça, em um mesmo plano, ou movimentos angular da cabeça, movimentos rotacionais. Essas informações vão chegar ao sistema nervoso central através do ramo vestibular do oitavo nervo. Então, essa parte vestibular, ela é formada pelos canais semicirculares, tá certo? Pelo utrículo e pelo sáculo. Então, essas são as estruturas vestibulares. A gente tem 3 canais semicirculares, tá certo? Um anterior, outro posterior e outro lateral, tá certo? E a gente tem o utrículo e o sáculo. Então, o aparelho vestibular ele é formado pelos canais semicirculares, pelo utrículo, sáculo e as células sensoriais. Então, as células sensoriais que vão nos informar dos canais semicirculares são as ampolas, né? São as células ciliadas da ampola, e as células sensoriais que vão nos passar a informação do utrículo e do sáculo são as células ciliadas da mácula. Então, o aparelho vestibular ele é um labirinto membranoso no interior de um labirinto ósseo, né, no interior da parte petrosa do osso temporal. Também tem células sensoriais com estereocílios apicais, né? Só que esses estereocílios apicais são mergulhados em uma substância gelatinosa, né? Então, dos canais semicirculares, a gente tem a ampola, né? Que são as células ciliadas da ampola, e para o utrículo e o sáculo a gente tem a mácula. Então, existe esse gel, que são as endolinfa, que é a endolinfa, que é preenchido todo esse sistema. Então, todo esse sistema é preenchido por essa gelatina. No caso dos canais semicirculares, essa gelatina, quando a gente movimenta a cabeça, por inércia, ela tende a ir em direção contrária ao movimento, né? Então, esse movimento, principalmente em movimentos rotacionais, essa gelatina essa endolinfa, tende a ir em sentido contrário, e esse sentido contrário é percebido aqui pelas células ciliadas da ampola. Então, a parte dos canais semicirculares, ela dilata para formar a parte da ampola, em que a gente vai ter essas células ciliadas apicais. Então, são essas células que, devido à movimentação dessa endolinfa, vai perceber a direção da cabeça para formar parte do nervo vestibular. Então, essas são as primeiras células receptoras, tá certo? Mais importante para movimentos rotacionais. Já as células receptoras da mácula, né? Que a mácula é a parte receptora que está localizada no utrículo e no sáculo, né? Ela também tem células ciliadas, só que essas células ciliadas
vai ter um reforço por cristais de carbonatos de cálcio. Então essa gelatina que está em cima aqui dessas células ciliadas, ela tem canais de carbonatos de cálcio que a gente chama de estatocônios ou autólitos, tá certo? Então o utrículo e o sáculo, né, tem essa região da mácula que tem essas células ciliadas. O utrículo e o sáculo é mais importante para o movimento, né, a posição da cabeça linear, tá certo? Então a informação se a pessoa está em pé, né, se a pessoa está deitada, se a pessoa inclinou a cabeça para trás, esses movimentos lineares é função do utrículo e o do sáculo a informar o sistema nervoso central. Já os movimentos rotacionais são de responsabilidade dos canais semicirculares. Então, no utrículo e no sáculo existem cristais de carbonatos de cálcio, né, no material gelatinoso, que são os otólitos. Já nos canais semicirculares, utrículo e sáculo, com orientação espacial em relação à cabeça. Então, essas estruturas vão informar a orientação espacial em relação à cabeça. Se for movimentos de rotação, são os canais semicirculares. Se for o movimento linear da cabeça, é o sáculo ou o utrículo. Então, se for movimentos rotacionais, essa rotação vai deslocar essas células ciliadas aqui da ampola, tá certo? Que vai perceber essa rotação e vai transformar isso em um sinal elétrico. Já os movimentos angulares da cabeça é percebido com maior fidedignidade através da mácula, né? Que a mácula se localiza no utrículo e no sáculo, né? Então a aceleração linear da cabeça é o utrículo e o sáculo, e a aceleração rotacional é das ampolas localizadas nos canais semicirculares. Também essa parte vestibular do oitavo nervo também tem um gânglio, né, que é o gânglio de Scarpa ou gânglio vestibular. Então, a gente vai ter dois segmentos do nervo vestibular, tá certo? Um superior que vem das ampolas e um inferior que vem do sáculo e do utrículo. Vai formar dois segmentos, né? E por sua vez, esses dois segmentos vai formar o nervo vestibular. Esse trajeto do nervo vestibular, ele também é um pouco mais complexo. Então, vai sair do gânglio de Scarpa e vai se dirigir para os núcleos vestibulares, que são 4 núcleos vestibulares no tronco cerebral, aqui ao nível do bulbo e transição para a ponte. A gente tem 4 núcleos vestibulares aqui na área vestibular, que é uma área lateral aqui do quarto ventrículo. Então a gente tem 4 núcleos vestibular, um superior, um lateral, um inferior e um medial, tá certo? Que por sua vez vai originar 4 caminhos diferentes. Então existe um caminho que a gente falou na parte de motor somática, que vão formar a via vestíbulo espinhal, né? Então a via vestíbulo espinhal é a via que vai controlar a musculatura axial, né, do corpo, via essa via vestíbulo espinhal. Existe uma outra via que vai interconectar os núcleos motores dos nervos que controlam a musculatura extrínseca do olho. Então, os núcleos do terceiro nervo, do quarto nervo e do sexto nervo, eles têm uma interconexão com os núcleos vestibulares, devido ao olhar conjugado. Então, esses núcleos, eles são conectados aqui via fascículo longitudinal medial e vai, por sua vez, conectar todos esses núcleos motores
da musculatura extrínseca. Então, se eu olho para o lado direito, o que eu preciso? Eu preciso ativar o nervo aqui à direita, o terceiro nervo, e no olho esquerdo, o sexto nervo. Então, se eu olho para a direita, do olho direito eu tenho que ativar aqui o sexto nervo abducente, e do olho esquerdo eu tenho que ativar o terceiro nervo para conjugar o meu olhar, né? Não ter desvio do olhar, porque qualquer desvio por milimétrico que seja, isso pode dar diplopia, formar duas imagens. Então, isso precisa estar conectado, né? Todos esses núcleos motores da musculatura extrínseca e a informação da posição da cabeça é fornecida por esses núcleos vestibulares. Existe uma terceira via, que é a via que vai via pedúnculo cerebelar inferior, né, que vai ser direcionada ao cerebelo para modular a atividade motora. Então existe uma terceira via que é o cerebelo e a quarta via é da sensibilidade que vai se dirigir até o córtex cerebral. Então, o nervo vestíbulo coclear, né, ele vai penetrar no tronco lateralmente a junção ponto cerebelar. A divisão vestibular termina nos 4 núcleos vestibulares, né, porção rostral do bulbo e caudal da ponte. Vai ter 4 projeções. A gente já falou do trato vestíbulos espinhais, né, que são os tratos motor somático. Vai ter a projeção para a medula espinhal, né, para o neurônio motor inferior, né, que está localizado no corno anterior da medula espinhal, que vai controlar esses músculos proximais das extremidades e a musculatura axial, né? A gente vai ter conexão para esses músculos, esses núcleos envolvidos na musculatura extrínseca do olho, do terceiro, do quarto e do sexto, via fascículo longitudinal medial. A gente vai ter outra via, né, que é a via que vai para o cerebelo, e a gente tem a via tálamo-cortical. Então, a via tálamo-cortical, ela vai ser dirigida, vai cruzar, tá certo? E vai se dirigir aqui para o tálamo, para o núcleo ventral posterior medial do tálamo, tá certo? Por que que existe essa via? É a via da propriocepção consciente da cabeça. Então, essa consciência, para a gente ter consciência, essa informação tem que chegar até o córtex cerebral. E o local do córtex cerebral é a parte do giro pós-central, tá certo? Inferior ali, que é a localização da cabeça, já passando para a área da fissura de Silves. Então, é no córtex parietal, no giro pós-central, que são as áreas 5 e 7 de Brodmann, que vai ser o córtex sensitivo para a propriocepção consciente da cabeça. Tem a integração com informação de receptores sensitivos somáticos, de músculos e articulações, que vai nos dar a posição do corpo no espaço, controle dos movimentos, percepção da aceleração do corpo e sensação de vertigem. Então, essa área é a área do córtex visual, perdão, do córtex vestibular. Então, aqui a via tálamo-cortical, tá certo? E existe a via também que vai se conectar com o arco cerebelo. Então, o arco cerebelo é o cerebelo mais antigo, tá certo? Que tem uma correlação mais forte com o equilíbrio. Então, existe uma quarta via, que esse sinal vai ir via pedúnculo cerebelar inferior, né? Vai se conectar com aqueles núcleos do verme cerebelar,
que é o fastigial, tá certo? E por sua vez, essa informação vai ser direcionada para o flóculo e o nódulo, né, que vai nos informar, vai controlar essa, vai dar um, vai ser a, vai controlar essa musculatura axial do corpo, né, principalmente correlacionado com o equilíbrio e também com a movimentação ocular, a movimentação dos olhos e do equilíbrio, né, tem uma função do arco cerebelo, que é o lobo flóculo nodular. Obviamente, lesões nessa via vestibular, né? A gente vai ter vários sintomas, desde vertigem, né? Sensação de rotação, disbasia, dificuldade para ficar em pé, vai ter dificuldades na marcha, né? Vai ter ataxia e muitas vezes uma tendência à queda, uma tendência para a queda do mesmo lado. Então, se a gente tiver uma lesão vestibular no ouvido esquerdo, existe uma lateropulsão, então o sujeito tem uma tendência à queda do lado do labirinto lesado. Então, ele tende a cair do lado esquerdo. Se a lesão é à esquerda, tende a ser a queda para o lado esquerdo. A gente pode ter alterações dos globos oculares e pode ter um nistagmo, que é o olho tremendo, seja horizontal ou seja vertical. Então a gente acaba essa aula, pessoal. Fica aberta a pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta. Eu acabei postando as aulas erradas, né? As aulas gravadas. Eu acabei postando numa sequência errada, mas depois eu vou corrigir. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Com essas aulas agora, desse segundo bloco, é um pouco mais puxado mesmo de entender, né? Porque são vias e tratos, né? Mas é um bloco bem importante. A gente consegue entender muita coisa na prática clínica quando entende essas vias. Depois eu vou postar as aulas para vocês, pessoal. Agradeço a participação de vocês mais uma vez. E até a próxima, tá bom? A gente vai continuar ainda falando de órgãos do sentido. Na próxima aula a gente vai falar de gustação, olfação e sistema límbico. Valeu, pessoal. Obrigado.